Olá, Picunas! Olá, você que acompanha o programa Estadão. Hoje nós vamos conversar com o professor Vinícius a respeito do atual cenário da política brasileira. Manifestações estão ocorrendo em todo o Brasil, porque o pessoal está indignado com a presidente ter nomeado o ex-presidente Lula para um cargo de ministro. Professor, o pessoal tem chamado de manobra, né? Que a presidente usou essa justificativa para dar o foro privilegiado para o ex-presidente Lula. O que você tem a dizer sobre isso? Boa tarde, boa tarde. Primeiramente, nós temos que compreender o que é o foro privilegiado. O Brasil ele adota um sistema chamado de prerrogativa de foro por função. Nesse sistema, certas autoridades, em razão do cargo que ocupam, são julgados por determinados tribunais. Por exemplo, o cargo de ministro de Estado tem o foro em ações penais por crimes comuns no Supremo Tribunal Federal. Então, o ex-presidente Lula, na condição de ministro de Estado, em princípio, teria o seu processo deslocado para o Supremo Tribunal Federal. Daí porque muitos têm dito que há indícios de que houve, de fato, uma manobra visando a deslocar o processo para o STF. Que vantagens poderiam decorrer ao ex-presidente em razão de ser julgado no STF? Uma das vantagens que a gente pode, com alguma segurança, afirmar é que, em geral, os processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal tendem a ser mais lentos do que processos que tramitam nos chamados juízos de primeira instância, como é o juízo de que é titular o juiz Sérgio Moro. E isto poderia vir a gerar uma prescrição. Ocorre que o ministro de Estado é um cargo em comissão, ou seja, a presidente Dilma, em princípio, tem liberdade para nomear quem seja de sua confiança. Porém, não deixa de ser um ato administrativo. E ato administrativo, para ser válido, precisa, no mínimo, atender a 5 elementos, que estão definidos no artigo 2º da Lei da Ação Popular: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. A finalidade é um elemento fundamental à validade do ato administrativo. Portanto, se um ato é praticado com o chamado desvio de finalidade ou desvio de poder, este é um ato nulo. Ou seja, quando um ato é praticado para atender a uma finalidade que não seja o interesse público, como nós temos indícios de que a grande finalidade dessa nomeação tenha sido escolher o foro privilegiado para o ex-presidente, esse ato não atende à finalidade da nomeação de um ministro de Estado. Ocorre um desvio. E, portanto, a consequência que o direito administrativo brasileiro aplica a esse ato é a nulidade. Esse ato de nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro de Estado passa a ser nulo. Passa a ser um ato ilegal. E, por isso, passa a ser suscetível de ser atacado mediante uma ação judicial que se chama ação popular, que qualquer cidadão brasileiro pode ajuizar. Daí porque nós temos dezenas de ações populares ajuizadas contra essa nomeação. Por isso também que a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal para que suspenda essas ações populares, enquanto não houver um posicionamento firme do STF nesse sentido. Em resumo, portanto, se comprovado que realmente essa nomeação visou a uma finalidade diversa daquela prevista na Constituição, o ato é nulo. Porém, há outras consequências para além dessa nulidade, porque o ato administrativo praticado com desvio de finalidade pode sujeitar aquele que pratica a 2 tipos de sanções: a improbidade administrativa ou a configuração de um crime de responsabilidade. A Presidente da República não se sujeita à lei de improbidade administrativa, isso é posicionamento do STF, mas se sujeita à lei de responsabilidade. Daí porque alguns já têm defendido que, se configurado esse desvio de finalidade, nós temos um fundamento jurídico para o impeachment. Professor, referente ainda a esse caso da nomeação, como que está em questão hoje, né, nós estamos numa sexta-feira após a nomeação, hoje como está a questão da nomeação do Lula?
É até engraçado responder isso, né? Porque a última notícia que eu tive há algumas horas era de que a nomeação se encontrava suspensa. Houve uma decisão de um juiz de Brasília suspendendo em caráter liminar esta nomeação. Ainda ontem essa decisão liminar foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, porém, junto disso ou posteriormente a isso, há notícia de uma decisão do Rio de Janeiro suspendendo também essa nomeação. A última notícia que eu tenho é de que a nomeação está suspensa. E quem vai julgar agora toda essa questão para saber se houve um desvio de finalidade, se é válida a nomeação, se tem como responsabilizar o presidente por esse desvio de finalidade na nomeação do ex-presidente Lula? A quem fica agora a competência de julgar? Essa é uma pergunta que traz algumas consequências. A gente tem que separar pelo menos 3 tipos de processo. Quem vai julgar a validade da nomeação, ainda que o processo possa ser iniciado nos chamados juízos de primeira instância, afinal vai ser o STF, né? Vai ser o Supremo Tribunal Federal, ainda que seja mediante recursos. Quem vai julgar a presidente Dilma, se ficar realmente configurado um crime de responsabilidade, nós temos aí o chamado processo de impeachment, que tem 2 fases. O processo começa na Câmara dos Deputados. Se a Câmara dos Deputados receber a denúncia, esse processo passa então a ser do Senado Federal. O Senado Federal decide se vai ou não receber o processo, e recebendo o processo, quem vai aplicar a penalidade é o Senado Federal, em julgamento, que é um julgamento político, em que o presidente será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas o recebimento da denúncia cabe à Câmara dos Deputados e a aplicação do impeachment em si cabe ao Senado Federal. E há uma terceira circunstância ainda, que é o processo penal em desfavor do ex-presidente Lula. Porque, em princípio, ele, ministro de Estado, o processo acaba sendo deslocado para o STF. Porém, o próprio Supremo Tribunal Federal já tem decisões em casos mais ou menos semelhantes a estes, em que um parlamentar federal, um deputado federal, um senador, por exemplo, renunciou ao mandato para, ao contrário do presidente Lula, que quer ir para o STF, para escapar do STF. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora a renúncia fosse válida, como ela tinha como finalidade escolher qual juiz seria competente, ela não poderia produzir efeitos quanto à competência. Em outras palavras, o processo continuaria sendo de competência do STF. É possível se pensar isso nesse caso. É possível o STF validar a nomeação, mas ainda assim determinar que o processo continua sendo de competência do juízo de Curitiba. Muito obrigada, professor, pelas suas informações. Então é isso aí, Guilherme, a respeito dessa manifestação que tem ocorrido, das dúvidas que gera em torno do atual cenário da política brasileira, nós estamos levando alguns esclarecimentos para todos que estão nos assistindo. Nana Costa, para o Estadão.